Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Como diretor de controle de qualidade, uma das minhas responsabilidades era testar produtos de mercado. E eu testava muitos produtos de mercado e quando os testava, realmente percebia que os produtos não tinham aquilo que diziam que tinham. É extraordinário tu dizeres isso, já tens dito isso. Eu fazia esse controle e de facto descobrias que muitos não tinham o que lá dizia. Não, porque a legislação aqui em Portugal não o exige. A procura de suplementos alimentares, produtos que repõem vitaminas e minerais, está a crescer em Portugal. É claramente um setor em alta e não tem sinais de abrandamento. Em 11 anos, cresceu 90%. Só nas farmácias, nos primeiros 7 meses deste ano, as vendas ultrapassaram 173 milhões de euros. E isto sem contabilizar as vendas em supermercados ou em lojas online. No nosso país há uma nova produtora e comercializadora de suplementos alimentares, a Suplendi, sediada na Póvoa do Varzim. À sua frente, 4 amigos. Converso agora com um deles, Tiago Ferreira, microbiologista mestrado e doutorado no Reino Unido, que trabalhou como diretor de controle de qualidade em empresas de suplementos alimentares, cá e no Reino Unido também, e que é CEO da Suplendi, esta empresa que acaba de anunciar o lançamento do seu primeiro produto. Como é que se cria, do zero, um suplemento que realmente faz a diferença? Olá, Tiago Ferreira, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, João Paulo, muito obrigado. É um grande prazer por estares aqui a falar disto, que realmente é um tema que nunca tinha passado por aqui. A não ser às vezes pela boca dos nutricionistas que já aqui tive, médicos especialistas em coisas do corpo e da pele, não sei o quê, já têm falado nisso. A tua paixão pela ciência vem desde muito pequenino, não vem? Sim, é verdade. Eu penso que o principal foi logo quando mal comecei a falar, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Ainda no outro dia estava a falar com o meu pai sobre isso, que inclusive disse que eu era muito chato. E eu penso que isto... Sempre com pergunta. Exato. Eu penso que isto é uma característica fundamental e que desde o início eu a tive. Eu, desde que comecei a falar, perguntava sempre o porquê de tudo e era curioso relativamente a tudo. E é um facto que as pessoas que me conheciam na altura diziam. Pronto, isso foi evoluindo um bocadinho. Depois, juntando a isso, eu sempre desenvolvi uma fobia muito grande por ter medo de morrer. Eu tinha por causa de doenças? Por causa das doenças, exatamente. Hipocondria, uma coisa deste género? Exatamente, eu tinha muito medo. Eu era muito pequeno e pensava muito nisto. Eu via muitas notícias na altura e até depois fui proibido pelos meus pais. Então era engraçado, porque tudo aquilo que envolvesse algo que pudesse levar à morte eu evitava. Por exemplo, eu não tocava em detergentes. Nem coisas do género, porque sabia que aquilo era tóxico, que me fazia mal, então tinha muito medo. E pronto, e eu penso que esta paixão veio daí. Como eu tinha esse medo, eu acho que sempre tive inconscientemente aquela sensação de ok, eu tenho medo para isto, portanto eu quando for grande vou querer estudar ou investigar ou ser alguém que evita a morte. Eu acho que começou um pouco por aí. E pronto. Tinhas medo dessas doenças causadas por bactérias e por vírus. Exatamente. Isso, não era? Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação, de várias situações. Aliás, lembro-me de ser pequeno e estar a dar o telejornal e falar-se da gripe das aves. Ok. Da gripe das aves em Portugal, e eu estava a ver o telejornal, estava a jantar com os meus pais, era pequeno, e lembro-me de ver que aquilo tinha havido um caso em Portugal. E lembro-me que fiquei completamente em pânico. Eu pensei, vem aí, é uma pandemia, Deus, é uma epidemia, vamos morrer todos. Mal eu previ o que aconteceu agora com o Covid. Exatamente. Mas na altura entrei em pânico, lembro perfeitamente, fui logo falar com a minha mãe, nem dormi, porque entrava muito com pânico, e depois lembro de ouvir falar que era o vírus da gripe, o vírus existe, então sempre fiquei... Uma mutação qualquer. Exato, uma mutação, H1N1, eu fiquei, assim, acho que comecei a ganhar uma pequena obsessão por vírus e bactérias. Quando é que isso passou? Com a gripe das aves, quando é que acalmaste? Sim, com a gripe das aves. Depois, acalmei porque a minha mãe levava-me à pediatra e só a minha pediatra, curiosamente, é que me conseguia acalmar, porque eu tinha a noção que ela era a única pessoa que sabia, então eu confiava. Eu sempre fui muito desconfiado nesse sentido. E tu já ires assim a hospitais ou a consultas, já não era mal, para quem tem medo de doenças. Sim, era muito difícil, sim. Era difícil. Mas lembro que eu odeio hospitais, ainda hoje, pronto, odeio pelas razões óbvias. Hoje em dia eu sei, mas na altura não o sabia, mas inconscientemente é o pior lugar e é o lugar mais suscetível que nós temos para apanhar. Exatamente, ainda hoje há bactérias. Tive cá uma vez um Pedro Oliveira, que está num hospital em Nova Iorque, exatamente a investigar as bactérias que matam pessoas dos hospitais. É impressionante. Exato, e muito está provado, e muitos cientistas de renome pensam que
o fim do mundo vai vir com uma superbactéria. Isto é uma coisa Ok. que as pessoas falam muito, porque realmente nós começamos a ver a evolução das bactérias Exatamente. e destas resistências todas, e cada Exatamente, vez há sim, que mutações vão maiores, cada vez mais como houve o Covid, resistentes. que foi uma mutação de um vírus. Há mutações todos os dias, as bactérias estão E que constantemente... estão enterradas na terra e que a gente sabe lá o que pode vir a estão aparecer aí, não é? constantemente a sofrer mutações. E há outro momento para ti que eu lembro de falaste nisso uma vez, que foi os morangos com açúcar. Sim. Porquê? Isso aí eu acho que é a memória que eu tenho, que foi mesmo o turnover para mim, que eu disse, não, é isto que eu quero fazer da vida. Então eu lembro perfeitamente, eu gostava muito dos morangos com açúcar quando era mais pequeno, como muita gente da minha Tu e geração. toda a gente, exato. Sim, e via muito, e lembro de um episódio em particular que foi no Colégio da Barra, em que aconteceu, ou seja, um vírus que infectou alguns alunos, e eu lembro de ver aqueles virologistas a entrar com aqueles fatos ASMAT dentro do colégio e fiquei completamente fascinado. Chamam-se fatos ASMAT, Exatamente. aqueles todos cobertos com o capacete e o visor. Exato. E eu fiquei completamente então fascinado. fizeram de quarentena, houve tudo à série? Exatamente. Não sabia, não houve uma lembrava quarentena, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E eu lembro-me que fiquei fascinadíssimo. Eu lembro de, na altura, eu gravar o episódio, que na altura ainda era VHS, Sim. de gravar e ver aquilo vezes sem conta. Ainda hoje tens essa cassete? Ainda hoje devo ter para lá, se perguntar à minha mãe, disse que ela tem. E aí ficou o teu fascínio aqui pela virologia. Tu percebeste, virologia, isto Exato, e meti na cabeça e depois, desde então, o meu percurso, acho que foi moldado nisso. Sempre fui uma pessoa que olho sempre muito para o futuro e sempre tracei o meu caminho desde cedo para chegar onde cheguei. As metas o que tu querias Exato, atingir. eu sempre defini, eu disse, ok, isto que eu quero, qual é o melhor caminho para... Foste ver os cursos. Exato, fui estudar os cursos na altura em Portugal, aí vi que havia um curso de microbiologia mesmo. Este é o tal que tiraste na Escola Superior de Biotecnologia da Católica, sim. Da Católica, eu lembro-me, sempre quis isso, a escolha foi fácil, não estava confuso de todo. Fiz o curso, comecei a fazer o curso, continuei apaixonado Gostaste muito, o curso sim, para ti gostei. correu bem, foi fácil, eras bom a ciências, biologia... Sim, eu acho que o curso foi fácil, claro que num curso de microbiologia a parte que eu mais gostava era tudo que tinha a ver com microbiologia, porque temos várias coisas, desde muitas químicas, tem que ter as ferramentas todas. Sim, mesmo algumas matemáticas e tudo mais, o que faz completamente, na altura não entendia, mas hoje em dia, passado alguns anos, faz todo sentido, claro. Acho que é uma universidade excelente, foi um curso excelente, incrível. Que me deu bases para estar onde estou. Ainda estiveste no Erasmus em Barcelona. Exatamente, ou seja, eu no último ano... que estava no meu último ano de curso, eu comecei a ver qual é que seria a minha melhor escolha, porque eu sempre quis ir para a área da saúde. Infelizmente aqui em Portugal nós não temos muitas escolhas relativamente à microbiologia de saúde. Nós temos muita microbiologia ambiental, muitos mestrados e mesmo trabalhos nessa área, alimentar também, mas eu era obcecado com a saúde, então comecei a ver o que é que seria melhor para mim, e lembro-me que na altura foi a parte do Erasmus e chegou a altura para decidirmos, e nenhuma das universidades que tinha lá era num sítio que eu gostava. Ou seja, eu lembro que na altura as pessoas iam muito para a Polónia, mas eu não queria para um centro grande, porque eu já planeava em estudar para a Inglaterra depois e queria começar. Já tinhas na vista exato. E era concretamente a Universidade de Westminster, em Londres? Não, eu na altura não foi... Ou ainda não? Não, eu na altura estava um bocado... indeciso, porque, como deve imaginar, em Inglaterra nas universidades temos imensos cursos, mas curiosamente são cursos mais específicos. Eu lembro-me que na altura candidatei-me a 3 universidades, das quais entrei, mas o curso em Westminster era microbiologia médica. Sim. E eu achei que dentro... Foi o mestrado que tiraste. Foi o mestrado que tirei. E eu senti que dentro de tudo aquilo que havia, para o que eu queria fazer no futuro, era a opção mais correta. Indicado, sim, e depois também tinha outra coisa. Eu sempre quis muito viver em Londres. E a Westminster, curiosamente, era a universidade que ficava mais no centro. Ok. E isso não foi o que... Mais que UCL ou essas assim. Sim, porque os polos da UCL e do King's College e da Imperial, por exemplo, eram mais afastados do centro na área das ciências. Não foi isso que decidiu, mas foi um plus, sim, exatamente. sem dúvida. Antes disso ainda estiveste em Barcelona, mas tu não eras um perfeito nerd era. Mas tu és super desportista, fazes imensos esportes e musculação sim. Na altura já eras ou não? Não, isto foi aqui uma mudança. Eu sempre fui tu eras um nerd, tu ficavas todos os dias úteis, bem das 18 às 5 da tarde a investigar um laboratório, não ias sair com os teus colegas, não? Ou seja, eu quando fui para Barcelona, eu penso que foi aí que começou um bocadinho a minha mudança também pessoal, profissional e pessoal, porque primeiro, nunca na vida o Tiago com 14 anos imaginava que algum dia ia ser possível viver sozinho num país estrangeiro sem ninguém. E na altura eu lembro-me que
quando fui para Barcelona eu estava com muito medo, tive sempre como um ioiô, vou, não vou, mas felizmente tive pessoas ao meu lado na altura que me sempre encorajaram a ir, e sem dúvida que foi a melhor coisa que fiz, até porque em Barcelona, lá está, eu consegui esta parceria com a universidade, que foi a primeira vez, porque eu andava a falar com os professores para ver se era possível, porque eu queria mesmo ir para lá. Eu lembro que na altura, porque a universidade em questão tinha um laboratório de nível 3, que eu era fascinado com. Isto é a Universidade Autónoma de Barcelona? Exato, Sim. A Universidade Autónoma de Barcelona, consegui uma parceria, estive lá, só que o meu Erasmus foi um bocado diferente de toda a gente que foi comigo, porque os meus amigos estavam lá e eles iam à faculdade quando queriam, e não, eu fui mesmo para uma coisa de trabalho. Eu estava no laboratório das 8. Focadíssimo naquela coisa. Das 8 às 5 da tarde. O laboratório era muito bom. Nível 3 quer dizer que é... Sim, imagina que ele tinha dentro da universidade, tínhamos um laboratório nível 3. O que é que isto é? Que é preciso estes fatos ASMAT para entrar lá dentro. Pronto. Que eu sempre adorei. Eu não tive a oportunidade. Temos aqui no FCT, por exemplo. Sim, exatamente. Nós aqui em Portugal temos poucos, mas temos. E eu lembro que na altura eu vi, isto tem um laboratório nível 3, a universidade é muito boa, fui para um grupo de investigação incrível, conheci muito boas pessoas que me ajudaram a crescer muito, e foi que comecei a desenvolver as minhas skills, e depois o facto de também viver sozinho em Barcelona ajudou-me muito a ser mais extrovertido. Estavas sozinho mesmo? Não partilhavas o quarto com ninguém? Não, eu partilhava apartamento com 2 pessoas, mas fui sozinho de Portugal. Sim. Eu lembro que na altura candidatei-me com um amigo meu, e o meu amigo depois desistiu. E eu fui, e foi a melhor decisão. Aí tiveste a lutar contigo próprio, mas conseguiste. Claro que sim. Estavas focado naquilo e tu querias muito aquilo, portanto, isso suplantou o teu medo de... Claro. Muito bem, incrível. Tu fez depois, entretanto o doutoramento também agora em Virologia e Cancro, também na Westminster. Então, eu estava a fazer o mestrado, e quando acabei o mestrado, a minha orientadora na altura convidou-me a tirar doutoramento lá. Pronto, eu comecei lá a tirar doutoramento em Westminster. Tu eras muito bom aluno, Tiago? Sim, sempre fui muito bom muito aluno. Focado, eu sempre fui muito bom aluno, mas eu tinha fases. Era quando me apetecia. Ok. Ou seja, eu era muito do género, se eu gostava muito das coisas, claro que isso depois com a maturidade mudou, mas na altura que somos mais jovens, sim, mas sempre fui muito bom aluno em geral. E sempre fui muito ambicioso. Só microbiologia para mim já sugere que tem que ser uma pessoa muito boa e gostar muito daquilo. E gosto bastante, sou empenhado e sempre quis isto, porque lá está, mas eu na altura tinha aqui uma visão um bocadinho diferente, que era, eu pensava que eu queria mudar o mundo. Se me perguntassem o que é que tu queres fazer, eu disse, eu quero deixar a minha marca em alguma, nem que seja num passo, num método para descobrir uma doença, o que for, para quando um dia não estiver cá, as pessoas se lembrarem de mim. Exato. Isso era o meu objetivo. Mas estás no caminho certo. Estou, exato. Mas só na altura, uma consequência, não? Uma consequência, mas eu na altura pensava que era através da investigação, só que depois nós, quando estamos lá, começamos a perceber que, de facto, é possível, é muito difícil e nós não temos o controle porque dependemos de muita coisa. Esta questão de investigação, Tiago, é um bocadinho este dia-a-dia num laboratório, experimentar milhares de moléculas até chegar ao resultado. Podem estar meses sem nada acontecer. E o que pode haver e há trabalhos de 7, 8 anos que chegam ao final e a conclusão é que realmente não há nada ou não existe, o que é uma conclusão. Ou seja, isto é um bocado ingrato. Por isso eu sempre achei, ok, a investigação eu vou mudar, vou fazer, mas na altura, depois quando estava, eu percebi que é possível, é muito difícil e dependemos muito dos outros. A investigação depende muito de dinheiro, por exemplo. Claro. É um fator, as universidades... sempre a tentar angariar bolsas e grants. E é muito difícil, porque acaba por ser um mercado... Olha, agora está muito complicado nos Estados Unidos, onde cortaram, tenho um filho lá em neurociência que vem-se embora, eles fecham o laboratório, fecharam, é verdade. Em Colômbia, não há hipótese. É verdade. É muito difícil, tem que haver esses... Mesmo assim as universidades são ricas e nos Estados Unidos é outro meio, não é como a Europa, pronto, mas mesmo assim há coisas a fechar. Sim, sem dúvida. E lá de facto é preciso esse dinheiro, é complicado. E nós pensamos, por exemplo, eu quando era novo tinha uma visão do mundo com as experiências de vida que tenho e com a maturidade que tenho, vejo o mundo de maneira mais real, mais puro e duro, preto no branco, do que é e daquilo que nós precisamos. Nós, quando somos mais novos, mais ingênuos, entre aspas, pensamos que o mundo é todo um mar de rosas e que de facto nós vamos fazer, e eu estive lá ou seja, a fazer investigação séria. Na altura estava a fazer de um tipo de vírus que nós temos no corpo e o cancro do pâncreas, uma investigação super séria, mas era super difícil de dar resultado. Então foi quando eu comecei a pensar e ponderar a ir para a indústria farmacêutica. E essa coisa, estavas indo no doutoramento. Estava no doutoramento. Pensaste, eu gostava de fazer uma própria empresa na área da virologia, dos suplementos. Já nessa altura já apareceu? Não, ou seja, isto foi aqui, foi uma sequência de acontecimentos, por assim dizer. Então eu estava em Londres no doutoramento, entretanto um amigo de um amigo que me veio visitar lá tem empresas farmacêuticas cá em Portugal, do qual ele me viu o meu currículo e ele
adorou. A Ferraz Pharma é essa onde tu tiveste Exatamente. E pronto, e ele deu uma oportunidade de vir para Portugal e para liderar um departamento. Eres diretor de controle de qualidade. Exatamente, eu entrei lá e hoje agradeço muito a ele e principalmente ao pai dele, que é o dono, que confiou muito em mim e cuidado que eu tinha me deu para as mãos a um departamento. Mas conhecia-te o teu foco e o teu percurso, caramba. Exatamente. E foi um ano em que eu comecei-me a apaixonar pelos suplementos. É isso que eu ia dizer, aí já lidaste com os suplementos alimentares. Porque na altura nós fazemos, ou seja, a empresa é uma empresa de suplementos alimentares e eu comecei a ver que de facto o potencial que tem um suplemento. Ou seja, um suplemento é uma... Nós cá em Portugal ainda estamos muito atrasados nesta área, temos uma visão um pouco mais retrógrada, por assim dizer. Está um bocadinho atrasado nisso. Que o suplemento não é um medicamento, as pessoas confundem. E a legislação é muito pobre cá em Portugal também. Ou seja, eu comecei-me a perceber, lá está, durante esse ano, porque foi um ano super exigente, em que eu fui basicamente atirado aos lobos, porque eu nunca tinha tido uma experiência de trabalho na indústria. E de facto as pessoas confiaram em mim, o trabalho apareceu feito e foi o ano que, esse ano, para mim, eu costumo dizer que esse ano de trabalho equivaleu a 10 vidas. Sim, porque eu aprendi tudo, a maior parte do que sei hoje e do conhecimento, e comecei a perceber de que maneira os suplementos afetam a vida das pessoas, como fazer um bom suplemento, porque eu, na posição que estava, tinha contacto com todos os departamentos, ou seja, estava dentro de todos os processos da fábrica. E comecei também a perceber que havia aqui uma gap neste mundo, porque eu começava... Aqui uma lacuna que era preciso... Uma lacuna que era preenchida. Comatar, e foi aí que eu comecei a pensar na ideia de um dia ter uma empresa de suplementos. Boa. Porquê? Porque uma das coisas que acontecia, que eu notava, e como diretor de controle de qualidade, uma das minhas responsabilidades era testar produtos de mercado. E eu testava muitos produtos de mercado e quando os testava, realmente percebia que os produtos não tinham aquilo que diziam que tinham. É extraordinário tu dizeres isso, já tens dito isso. Eu fazia esse controle e de facto descobrias que muitos não tinham o que lá dizia. Não, porque a legislação aqui em Portugal não exige. Mas então não dizia, é assim, pode não ter um certo... Quando dizes composição, tem que estar lá tudo o que ele tem. A composição tem, mas imagine, a composição, damos um exemplo, tem 500 mg de vitamina C. Sim. Não tem lá as 500 mg. Tem menos? Tem menos. Então isso já está fora da lei. Não, porque a lei não exige que diga, seja, não há esse no controle. rótulo diga a mesma coisa que Sim, está dentro. não há esse controle, ou seja, não existe esse controle. Está bem. Ao medicamento, o que falta aqui, Tiago? O que é que eu não estou a perceber? Legislação, por exemplo, olha um exemplo, na parte dos medicamentos, é obrigatório fazer um controle de qualidade de doseamento do ativo do comprimido. Olha um exemplo. O ativo é Benuron, paracetamol. Ácido acetil salicílico, faz conta. Exato. Por exemplo, isso é o princípio ativo de um aspirina, ou que fosse. Sim. E então? A aspirina, ou neste caso o Benuron, o paracetamol só sai se a quantidade tiver o mínimo os 1000 mg. Ok? Exatamente. E é obrigatório. Nenhum lote pode ser... Eu posso estar a tomar aquilo 1 grama e no fundo estar a tomar 500. Exato, mas não pode, ou pode estar a tomar mais e isso pode ser tóxico para si. Exatamente. Por isso, as dosagens são muito importantes nestes produtos. Exatamente, principalmente nos químicos. Claro. Principalmente nos químicos, que é o que estamos a falar de medicamentos. Exatamente. E pronto, e há este controle, todos os lotes de um medicamento produzido são controlados, nos suplementos não. Nem todos são. Ok. Ou seja, o que é que acontece? Teoricamente, há uma formulação do qual se coloca as 100 mg que está lá, mas depois não há mais testes até ao final. Mas se a linha ficar montada com aquilo vai ser sempre igual, ou não, há muito... Imagina, isto é muito... Isto é uma máfia, isto é muito complicado, porque há muitas matérias... As pessoas estão confiantes que aquilo que está ali muitas matérias-primas são voláteis. Voláteis, então dou-lhe um exemplo. E temos muitas perdas em produção. Ok, durante o processo de mas produção. Também não há maneira de calcular isso e, portanto, a pessoa compensar e compensar. Exatamente, e é isso que acontece. Ou, por exemplo, testar todas as 1000 embalagens, testa-se. Imagine, você está completamente correto no que está a dizer. O que importa aqui é que isso tem um custo muito elevado. Custa dinheiro, isso que eu ia dizer. E muita gente não o quer fazer. E o que é que acontece? Olha um exemplo aqui, por exemplo, há certos cuidados e também onde se produz os suplementos, as condições que o fazem, isso é tudo aqui o que faz a diferença no final. Ok? É um conjunto de fatores, isto não é linear, e muitas vezes as pessoas pensam que é linear, porque, por exemplo, dou-lhe o exemplo da vitamina B12, uma vitamina super volátil que é sensível à luz normal, e se você estiver a fazer a produção numa sala com esta luz, o teu hangout tem vitamina B12. Vai desintegrar. Sim. Ok? Ou seja, vamos chegar ao final... A melatonina, por exemplo, é uma coisa que os frascos têm que ser escuros, porque a luz também degrada aquela molécula. Ou seja, isto é um conjunto de cuidados que se tem que ter, e por exemplo, há muitas vezes as pessoas o que fazem é, ok, eu quero fazer um suplemento,
chegam lá, a fábrica diz assim, olha, eu quero fazer um suplemento com isto, mas as pessoas não sabem se ativo X e ativo B funcionam bem juntos. Se um não anula o outro, ou reage com o outro. Se um vai anular o outro ou reagir com o outro. E as pessoas não querem fazer, porque num suplemento, tal como medicamento, há testes que se podem fazer. Nomeadamente, não posso exigir um certificado de análise à libertação do meu lote, que é o que nós fazemos no caso da Suplendi, que é nenhum lote sai sem ter abaixo X. Okay. É um parâmetro de controle de qualidade, que era o que eu fazia, lá está na fábrica, esse tipo de trabalho. Na Ferraz, por exemplo. Exato, e depois havia outro tipo de controle, que é fazer estudos de estabilidade do produto, que são estudos que, imagino, devem ser feitos porque os produtos são todos instáveis, é preciso haver um estudo, porque é como você diz, chegamos aqui, ok, nós sabemos que perdemos 10 mg, fazemos uma que se chama uma sobredosagem. Sim. Que é, para compensar, em vez de metemos 120, sabemos que no final tem que haver um estudo contínuo dos produtos. Claro. E isso tem que existir, e muitas vezes isso não acontece, e o resultado final é esse. Ainda estou agora a pensar numa coisa aqui a propósito, Tiago, tu entretanto nasceste no Porto, viveste na Póvoa de Varzim? Sim, ou seja, vivi no Porto, mas sou nascido e criado, por assim dizer, na Póvoa. O povo também, concretamente no Hospital São João, em Paranhos. Sim, exatamente. Mas pronto, mas é na Póvoa de Varzim, por seres lá, estes seus 3 sócios também são de lá? Ok, não. Porque fizeram lá a fábrica, não é? Agora a vossa sede é lá, digamos assim. Sim, a sede, o escritório. Sim, o escritório. Sim e não, ou seja, vou desenvolver aqui um bocadinho mais. Um dos sócios é da Póvoa e os outros 2 não são. Um deles é de Coimbra, Viseu, desculpe, e o outro é de Braga, mas vive em Londres. Ok. Há aqui estava a pensar aqui concretamente no teu doutoramento, este Investigation of Human Endogenous Retroviral Involvement in Highly Aggressive Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Isto é sobre o cancro do pâncreas. Exato. Vitimou a minha mulher, por exemplo, que é dos mais agressivos que há, é uma coisa tremenda. E como um potencial biomarcador e alvo de tratamento. Chegaram depois a alguma conclusão? Isto é uma coisa que avança. Até o Champalimau já fez um centro de estudo só para o cancro do pâncreas? Sim, reparo. Eu ainda não terminei o doutoramento. Estás a fazê-lo ainda, ok. Ou seja, eu meti em pausa porque fui para a indústria. Ok. Ou seja, isso pode fazer? Sim, posso. Imagina, eu orientador e tudo, espera e tudo, está tudo em stand-by? E agora quando quiser volto, porque surgiu esta oportunidade, como estava a dizer, de ir trabalhar. Porque convidaram-te nessa altura para vir na altura que eu estava e eu decidi fazer. Relativamente a este tema, é um tema que eu adoro e tenho pena e espero continuar, lá está como estava a dizer, porque acho que eu próprio já tive familiares que foram vitimizados com cancro e acho que... Concretamente do pâncreas? Não com este, mas já... Mas este é dos mais letais. E eu próprio sabia, porque eu ia buscar amostras lá ao hospital e nós acompanhávamos isto é muito mau. Ainda tens isto na cabeça, não é? Aliás, o teu doutoramento é exatamente sobre isso. Sim, não é? E o que nós fazíamos lá... Virologia e cancro. Exato. O que nós fazíamos lá em Westminster, em parceria com o King's College, era nós analisávamos uma série de pacientes com este cancro, tipo de cancro, e nós tínhamos informação genética de cada um dos tecidos afetados e não afetados de cada um. E nós fazíamos comparações de meta-análise para ver o que é que variava e os genes que variavam. Sim. Que era para ver se algum destes vírus que nós temos aqui, que se chamam Human Endogenous Retrovirus, que são vírus que vivem no nosso genoma e que são o resultado de infecções ancestrais que nós tivemos e nós vamos acumulando ao longo dos anos. Isso vai vamos herdando isso? Exato, isso é uma evolução. No nosso genoma estão esses vírus de que morreram, o Cro-Magnon, que foi o meu bisavô? Exatamente, isso vai acumulando, são mutações que vão acumulando e chama-se Human Endogenous Retrovirus, são vírus que nós temos no nosso genoma. Pronto, e nós queremos saber se isso dá uma predisposição a certas pessoas e outras não? Sim, isso o que é que nós fazíamos? Nós reparamos, e isso já era estudos passados de pessoas, que quando havia este tipo de cancro, estes vírus estavam ou mais, como é que é dizer em português? Estavam mais presentes, sim, ou menos presentes, ok? Nunca estavam em quantidade, em número? Em número normal. Em densidade, sei lá. Exato, estavam upregulated ou downregulated. Ou seja, e nós começamos a ver padrões. E, por exemplo, eu no meu doutoramento, uma das partes que fiquei era que um destes vírus, que era o WRVK, neste tipo de cancro estava mais regulado do que comparando com tecidos normais. E nós queremos fazer tecidos saudáveis. Tecidos saudáveis. O que é que nós queremos aqui fazer? O objetivo final disto seria tentar usar este vírus como um biomarcador de inicial deste cancro do pâncreas, porque, como sabe, imagino que sim, a dificuldade do cancro do pâncreas é o diagnóstico, porque quando é diagnosticado, normalmente já está em fase terminal. Aliás, com a minha mulher aconteceu isto, Tiago, era um cancro oculto do pâncreas. Portanto, nem sequer tinha nada no pâncreas. Pois. E eles dizem, temos médicos que diziam, pode ser uma célula.
E sim. passa e de repente, quando foi descoberto, já estava ela glândulas no fígado, glândulas suprarrenais, numa altura que já não se podia operar sequer. Portanto, sim. foi de repente. E, portanto, mas de facto nasceu, com biópsia conseguem perceber que nasceu no pâncreas. Claro que sim. Mas podia ser só uma célula, cá está. Sim, começa de uma. Exatamente. E alastra. E muito da investigação relativamente ao cancro do pâncreas é mesmo tentar o diagnóstico precoce para que o tratamento seja mais eficaz. Exatamente. Ou seja, isto é uma grande área, uma área que eles lá em Westminster, com o King's College, porque o King's College tem um departamento de bioinformática muito grande e muito se calhar tem um laboratório nível 3? Sim, também tem. O King's College e o Imperial, sim. Ensinaste-me agora. E eles basicamente... através desta análise de bioinformática conseguem fazer análises muito dados. Para isso também. Tiago, devias voltar para isso. Eu adorava. Simplesmente eu sinto que eu posso mais facilmente fazer a diferença fazendo suplementos que ajudem na vida das pessoas, porque tenho o controle, do que propriamente ser e estou sempre limitado na investigação. Ok? Sim. É um bocado ingrato. Mas tu és bom nisso, portanto é sempre preciso pessoas talentosas para resolver as coisas. E é uma área que eu adoro e tenho a certeza e quero terminar e vou terminar certamente o meu doutoramento e espero poder dar um pequeno contributo, nem que seja para que alguém que venha a seguir pegue no meu trabalho, como eu peguei nos outros. Ver na Lancet ou na Nature. Sim. Eu penso que sim, acho que é uma área super interessante e acho que é uma área que tem muito futuro e penso que o cancro é a doença do século, portanto. Depois já há 2 anos saíste da Ferraz e foste para esta Simprov. Exato. Isto foi é em Inglaterra também. Ok. Isto foi voltaste a ser o cientista principal na direção do controle de qualidade também. Então o que é que se passou? Eu na altura decidi que já estava na Ferraz Pharma, tudo que eu tinha alcançado, que já estava, e eu já estava com a ideia de criar a minha empresa. Mas achei que ainda não tinha a experiência, nem tinha o know-how necessário para o fazer. Então, ao mesmo tempo que estava na Ferraz Pharma, recebi uma proposta de uma empresa muito grande no Reino Unido. No Reino Unido, que é perto de Londres, e eu adoro Londres. Eu vivi lá 3 anos e meio, foi das melhores coisas que me aconteceu na vida e foi grande parte, ou seja, foi muito importante para estar onde estou hoje. E pronto, nem hesitei, aceitei, foi um trabalho incrível. Na altura também continuava a ser muito novo, mas como tive esta experiência na Ferraz Pharma, abriu-me esta porta gigante. Ainda comecei a perceber mais, porque eles tinham um probiótico que revolucionou, porque houve um estudo feito pelos Estados Unidos de 1000 probióticos e o nosso probiótico na altura foi o probiótico que chegava ao intestino com a quantidade que dizia único. Que chegava... Não havia degradação nenhuma pelo caminho. Não, ou seja, as bactérias são as coisas mais sensíveis que existem. E eles tinham uma forma... Os probióticos, para mim, é aquelas coisas que há nos LKZ imunitários, aqueles iogurtes. É isso também, é a mesma coisa. Sim, também faz parte. É uma proteína? Não, são os tipos de bactérias que nos ajudam a regular o nosso bioma, digamos assim. O nosso microbioma, exatamente. Boa. Portanto, fui para a Simprove, tinha uma posição muito importante, adorei a minha experiência lá. As pessoas são fantásticas. Cientista principal da direção do controle. Sim, foi incrível, porque o meu trabalho quando fui para lá. Sim, e eu tinha. Porque és bom, tudo Tiago, papéis, em ti. todos papéis que me desafiavam e me permitiam absorver informação para aquilo que eu queria, porque o meu objetivo final, neste caso, já estava virado para ter a minha empresa. Só que achei que este passo ainda ia ser mais enriquecedor, e ia conhecer mais gente, ia conhecer mais processos e ia ser mais bem sucedido quando abrisse a minha empresa. Uma coisa, um intervalo aqui, só para dizer uma coisa, tu chegaste a ser voluntário neste Coração de Rua, isto é no Porto? Sim. É apoio aos sem-abrigo? Sim. Fiz... Porquê? Tinhas amigos que levaram? Não, porque na altura os meus pais, principalmente mais a minha mãe, sempre foi muito... São parentes, mas é curioso, a tua generosidade é muito importante. Sim, eu acho que nós devemos... Pessoalmente, eu acho que ajudar os outros é um dever nosso. Acho que... Eu sempre quis o fazer, através, por exemplo, isto na parte da ciência, mas sempre faz parte do meu ser. E na altura lembro perfeitamente que a minha mãe ajudava muito esta instituição, e uma altura a senhora, que era uma das responsáveis, veio à minha casa, sugeriu que precisavam de pessoas para... Isto começou num jantar de Natal, eu fui, adorei o contacto. Acho que é importante nós também termos a percepção do mundo como ele é. Exatamente. Porque não é tudo um mar de rosas, e nós temos que perceber a realidade. E muitas vezes que as coisas que nos dão, a gente tem tanto que agradecer. Agradecer e dar de volta. Eu acredito muito nisso, e foi nesse sentido, sim, e foi alturas felizes, e eu gosto muito de... Há outro parênteses com o teu ping-pong, o teu ténis de mesa, tu és de facto bom, és federado? Não, foste já federado? fui. Ou seja, o ténis de mesa foi... Uma coisa brutal. Sim, o ténis de mesa sempre foi uma paixão minha desde sempre. Desde que eu
eu jogava futebol e ténis de mesa. Toda a gente da minha família queria que eu jogasse mais futebol que ténis de mesa, principalmente o meu pai. Mas eu sempre adorei ténis de mesa. E continuadores com a musculação, o pádel, a corrida, não sei o quê. Sim, adoro. Mas o ténis de mesa sempre foi uma paixão e eu realmente era uma coisa que eu sentia que era bom. E sempre fui. Pronto, joguei desde pequeno, era bom. Chegaste a ser sempre federado, fui. então? Cheguei a ser federado, depois tive que deixar de jogar porque fui para fora. Exato. Entretanto, em Inglaterra, quando estava em Londres, joguei na segunda divisão lá federado. Agora, ultimamente, voltei, quando voltei para Portugal... Porque é muito exigente, é muito duro. Sim, é muito duro, é incrível. Quando voltei para Portugal, voltei a jogar, mas já senti que não tinha o tempo, a disponibilidade, e que tinha perdido muitos anos para estar ao nível das pessoas que estavam a jogar. Então, para ser sincero, como não tinha o tempo, desmotivei e agora jogo só na desportiva. E há outra coisa que tu gostas de dizer, gosto de estar sozinho e gosto de ver séries documentais, como por exemplo, The Pitt, este ano de séries, só vês coisas de medicina e de saúde? Não de todo. O que é séries documentais? Sim, eu vejo... Seaspiracy? Não, vejo muita... Eu vou explicar aqui as séries documentais. Eu adoro... Uma das coisas que eu mais gosto, e neste momento, devido a tudo o que acontece na minha vida e que tem acontecido, às vezes tenho as baterias sociais muito baixas, então preciso estar comigo próprio. Bem-vindo. Comigo próprio e gosto muito. É e uma das coisas isso. que eu adoro é ver documentários reais. Por exemplo, eu gosto muito de ver história. Ok? Eu gosto muito de ver como é que as coisas aconteceram, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo que seja... Ou filmes sobre isso. Mas eu gosto que seja tudo baseado em factos verídicos. Vi a parte do documentário mesmo. Exato, mas tudo que seja ciência adoro. Por exemplo, há um programa na Netflix que até vi há pouco tempo, que é As Emergências em Nova Iorque, que mostram casos reais de pessoas que sofrem um trauma gravíssimo e são encaminhados, em Nova Iorque e em Londres, o último que vi foi em Londres, e são encaminhados para os centros de trauma de Londres, ver como as pessoas são tratadas, o processo. Eu gosto de saber os processos, eu gosto de perceber as coisas. Mas já vem desde quando eras pequeno. Exato, e gostavas de ver essas... Sou um curioso, portanto adoro ver esse tipo de documentários. Muito bem, Suplendi, então estamos nisto, há uma equipa fundadora com estes 3 sócios, o Nico Bandeira, o Carlos Oliveira e o Pedro Ferraz, com experiência nas áreas da ciência, é o teu caso, da indústria farmacêutica, é o teu caso, marketing digital e gestão empresarial, imagino que sejam eles, os teus sócios. Sim. A ideia de fazer esta Suplendi foi uma marca 100% portuguesa de suplementos alimentares, e tu achaste que havia uma lacuna no mercado que podias fazer melhor? Sim, exato. Lá está, isto começou quando eu estava na Ferraz Pharma e depois foi em Inglaterra, lembro perfeitamente, eu já andava a matutar nisto e senti, ok. O Ferraz é o pai do Pedro, teu sucesso? Não, é o Pedro é filho do CEO da Ferraz. Exatamente. Então é isso mesmo. Então achavas que podia haver uma empresa portuguesa vossa? Não, pensei que, ou seja, eu sou uma pessoa super organizada e lógica e senti que já tinha... Nós nunca temos tudo e senti que estava na altura. Já estava fora há algum tempo, já queria estar aqui também com a família e cheguei numa altura que eu comecei a planear o produto que nós temos hoje ainda estando lá. Ou seja, eu trabalhava, chegava à casa e começava a planear e a ver de que maneira a estudar, a ler literatura científica. Aí é com mãos na massa a experimentar coisas ou só de estudo? Não, de estudo, porque isto é uma base teórica. A base teórica tem que ser a primeira. A base teórica tem que ser a primeira. Houve um estudo grande, até assim que eu lembro... Sim, eu lembro perfeitamente deste momento. Eu estava no final do ginásio, já estava com aquilo na cabeça e disse, vou ligar ao meu pai. Se o meu pai me apoiar, Qual é a área do teu pai de trabalho? O meu pai é empresário na área da restauração, hotelaria. E se o meu pai me apoiar, eu lembro perfeitamente disso. Se o meu pai me apoiar, eu vou-me despedir amanhã e vou para Portugal e vou-me lançar. Responsabilidade. Isto tudo um bocadinho calculado, isto é agora dito, não foi assim, mas mais ou menos. E o pai? Pronto, eu liguei ao meu pai só me disse, filho, tens o meu apoio, agarra o teu sonho, anda embora. Eu lembro perfeitamente destas palavras. No dia a seguir falei com... Mas já tinha tudo mais ou menos estruturado. E daí, esta estrutura já tinha sido pensada, até porque estes sócios que eu tenho também são meus amigos, mas estão todos com um propósito na empresa diferente. Eu não sei tudo. Isso é bom. Eu não sei tudo. Hoje sei mais do que sabia quando comecei. A científica é tua, isso é? Toda a minha. Toda a microbiologia dos produtos? Tudo a formulação dos produtos, o pensamento dos produtos e tudo que é a parte científica e técnica é minha. Depois eu tenho aqui o Nico, na parte de mais de relações públicas, eu costumo chamar um engenheiro de pontos. Ele vive em Londres, tem uma empresa de promoção e uma pessoa que conhece toda a gente. Eu costumo dizer que ele é o espalha a palavra da Suplendi ao mundo. E tem sido incrível, nós temos estado em muito lado graças a ele. Fundamental o Carlos, que eu conheço desde pequeno, cresceu comigo. Carlos Oliveira? Sim, que é meu primo, e ele tem a experiência na área de gestão de empresas, que ele tem uma empresa já, e eu não tinha experiência nessa parte, e o Ferraz na parte da indústria e na parte mais farmacêutica pura e dura. Nasce então este primeiro hangout, este primeiro produto que vocês têm, o nome imagino que venha de hangover, de ressaca.
Curiosamente, mas é o que toda a gente diz isso, mas não, Pronto. Engalp... É porque isto é um bocadinho, este é desenvolvido com base em investigação científica, claro, estudos clínicos, é muito importante, mas é um suplemento concebido para apoiar o organismo depois de situações de sobrecarga, de stress, de refeições pesadas, de períodos de stress, de consumo moderado de álcool, vocês são ótimos. Combinando apenas ingredientes naturais e com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e proteção hepática e gástrica, muito bem. Agora, mas não vem nada então do hangover? Não, eu vou explicar. Por acaso, isto foi... Eu, quando digo hangout, a palavra vem de convívio. Hangout, em inglês, significa let's hang out. Okay, yeah. Vamos conviver. Exato. E este produto é um produto... Nós temos vários produtos e a Supplenny não é uma empresa monoproduto. Ou seja, neste momento mas não vai ser. Sim. E nós, quando pensávamos, eu tinha vários produtos pensados, mas pensei, este vai ser o mais diferente porque, efetivamente, não existe nada no mercado como isto. Imagine, nós somos uma empresa que apoiamos a longevidade e o bem-estar e nós queremos estar presente às pessoas em todos os momentos da vida das pessoas e as pessoas inevitavelmente vão ter excessos. Faz parte da vida das pessoas. Uma jantarada mais intensa. Uma preocupação maior num período da vida. Um copo, 2 copos, só proteção hepática, proteção gástrica. Muitos portugueses tomam... Mas isto não é prevenção, as pessoas não devem tomar isto antes. Não, isto é antes. Ou seja, isto toma-se antes dos momentos de excesso. Vou jantar imenso, vou já tomar isto. Sim, exato. Ou todos os dias, há muitas pessoas que tomam mesmo todos os dias proteção hepática, proteção gástrica, porque isto é 100% natural. Isso é como se fosse um omeprazol, uma Exato, coisa só que o omeprazol é químico. Ao mesmo tempo que faz bem, faz mal. E isto é tudo natural. E as pessoas, por exemplo, um dos efeitos que as pessoas reportam, e que nós já sabemos porque isto foi desenhado para esse, é a azia. Okay? Este produto conta com extratos desintoxicantes de plantas, minerais, vitaminas e um probiótico. Ou seja, é o único no mercado com isto e combinamos uma tecnologia nova que existe, que se chama Bilayer, que é um comprimido que tem 2 camadas, libertação rápida e libertação lenta. Exato, que estranha, como aquelas pastilhas elásticas que têm uma cascazinha e depois por por dentro é uma coisa... Mas as pessoas... É um petit gâteau. Exato, mas as pessoas não entendem, é isto foi tudo pensado ao pormenor para funcionar da maneira que funciona. E é engraçado que esta forma, já sei o que é que tem, esses B12, a B6, a vitamina C, tem os minerais, o crómio, o selênio, o magnésio, estas coisas, magnésio faz muito bem. Extratos de plantas como esta bardana, estas coisas que tu inventas. Alcachofra, gengibre e curcuma também está muito na moda. E este probiótico bacilos coagulantes. Pronto, isto é o que eu sei, é o que vem aqui. Agora, há uma coisa que eu vou dizer antes que é para as pessoas perceberem que é muito importante. Suplemento não é medicamento, quer dizer, suplemento alimentar é composto para repor níveis de nutrientes, como vitaminas, minerais e proteínas, que podem estar em níveis insuficientes para garantir o estado de saúde de uma pessoa. Isto é, em geral, em venda livre. Podem também ser prescritos, mas são em venda livre. O medicamento é um composto a modificar mecanismos biológicos e mecanismos moleculares para tratar ou prevenir uma doença. Este, em geral, sim, sujeito à prescrição médica. Cá está, são coisas diferentes. Portanto, as pessoas assustam-se muito com isto. Outros suplementos as melatoninas, são suplementos, são coisas diferentes. E eu olho para isto de uma maneira que os suplementos nunca vão substituir os medicamentos. E as pessoas têm que ter a noção disso. Nem podem esperar que o suplemento tenha um efeito com o medicamento, porque nunca vai ter. O medicamento é um químico. Causa uma ação rápida no corpo. Um suplemento eu olho para os suplementos como um futuro muito promissor, porque tudo que é químico tem coisas boas e coisas más. Na parte natural é maioritariamente tudo bom. E nós conseguimos, em certas coisas, substituir o químico pelo natural. Exatamente. E desta maneira estamos a ajudar as pessoas a viver mais. Por exemplo, um medicamento, por exemplo, tem que passar pelo Infarmed. Isso é obrigatório, não é? A Autoridade Nacional do Medicamento. Exatamente. O DGAV os suplementos suplementos vocês, é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, não é? Quando muito a ASAI também, na parte dos cumprimentos das normas dos suplementos, também pode ter aí alguma função. Mas, de facto, tem que haver esta regulação. O setor dos suplementos é frequentemente alvo de debate em torno da regulação. Tu consideras que há, Tiago, regras a mais ou a menos? A menos. Devia haver mais? Muito mais. Porque assustou-me imenso quando estava a ver as tuas conversas, as tuas entrevistas, esta questão eu fartei-me nas posições que eu já assumi, a investigar estes suplementos, pouquíssimos tinham o que lá dizia. É verdade. Isso é assustador, que para mim estou a ouvir agora pela primeira vez, acho isto assustador. Porque como é que não há um legave, não tem uma lei mais... Isto não é toda a gente assim. Claro que sim, há pessoas que mas há muitos, coisas... isso acontece de vez em quando. No medicamento isso seria impensável. Sim, é impensável porque nem é permitido, meu Deus. Imagina, primeiro para fazer um medicamento, o processo para fazer é muito complicado. Um medicamento é muito complicado. São Olha, o trabalho teve a Bial, por exemplo, que já tem 2 remédios, um para a epilepsia, outro para o Parkinson, imagina. Sim. E são aprovados na Europa e nos Estados Unidos, que demoraram anos. Tem agora há 4 ou 5 anos, na fase 2 de testes, primeiro que isto chega ao mercado. São anos e anos de investigação. E os suplementos não. E testam milhões
milhões de moléculas até chegar à fórmula certa. Há várias fases, é um processo muito longo e moroso. Sim. Aqui num suplemento, qualquer pessoa que queira chega ali a uma fábrica que faça suplementos e diga eu quero fazer este suplemento, e não querem, porque lá está, os suplementos estão a virar muito moda e deixa-me um pouco, o setor está a crescer um pouco triste, porque eu não tenho nada, eu acho que as pessoas devem fazer as coisas, mas eu, como parte de ciência cientista, eu acho que as pessoas devem fazer as coisas direitas. Com cabeça. E com cabeça, e com esse fundamento. Porque acho que há aqui uma responsabilidade, até porque as pessoas vão tomar e vão ingerir. É saúde, que estás a pensar nas pessoas e no bem das pessoas, desde pequeno. Portanto, isso espero que nunca abandones isso. Há uma coisa curiosa e muito boa, é a parte de seres tu. Agora estou muito mais confiante no teu. Por ser o teu percurso e por ser a tua cabeça, como é que funciona. Eu gosto muito disso. E de facto. Nunca abdiquem dessa coisa científica, esta base, que é essencial. Isso é a base de tudo. Até para o ano, vocês, não me engano, estão a combinar uma parceria com uma universidade. Sim, isso é um dos outras coisas em que vamos ser diferentes. Ou seja, quando eu comecei isto, ou seja, a qualidade é o pilar número 1. Claro que depois temos aqui uma história toda de marketing e branding, que eu não sou a melhor pessoa para falar, mas já refresco algumas coisas. Mas, no fundo, eu acho que nós temos que garantir exclusiva. E temos que suportar o nosso produto com evidências científicas do mesmo. Portanto, nós vamos fazer uma coisa que existe nos medicamentos, que não é todo obrigatório para os suplementos, que é, nós vamos testar todos os nossos produtos, in vivo e in vitro, ou seja, através de testes bioquímicos e em pessoas, para realmente ter dados, informação para as pessoas verem que realmente existe uma diferença, que realmente funcionam e que realmente a literatura está ali disponível sobre os estudos feitos sobre cada um dos nossos produtos. É preciso não confundir também, nós estamos a fechar, com os produtos para desportistas. Estes já são produtos de borderline, que são produtos de fronteira. Sim. Alguns são considerados suplementos alimentares, outros não. A DGAV diz que tem a ver com as unidades, se tem unidades superiores a 25 gramas ou 25 mililitros e se fornecem mais de não sei quantas calorias diárias, então são géneros alimentícios e não são suplementos alimentares. Tudo isto está aqui uma regulação nesse género de produtos. A publicidade, achei graça à vossa Easy Like Sunday Morning, é a música. Foi um slogan que nós usamos. Que diz na vossa embalagem também do Hangout. Foi lançado em julho, para já está em venda exclusiva em online? Sim, para já. No vosso website da Suplemento? Sim, nós só lançamos agora há relativamente pouco tempo, somos um recém-nascido e para já estamos nas vendas online. Brevemente vamos implementar as vendas em lugares físicos. É um próximo step que estamos a fazer. Portanto, vêm mais marcas, vêm mais produtos. E se calhar internacionalização. Sim, é um dos passos que temos para a frente programados. Muito bem. Tiago Ferreira, bem-ajas pela tua disponibilidade. Eu sei que tu vieste a Póvoa de Varzim, de propósito. Quero-te agradecer muito essa deslocação. É de facto um impulso que vocês merecem. Esta divulgação, esta conversa e sobretudo em torno da ciência. É uma coisa que as pessoas desconfiam muito e é sempre bom. Nunca é demais vocês dizerem como é que isto nasce, como é que isto é feito e toda a cabeça que está por trás. E acho que ficámos a saber um bocadinho mais disso. Tudo de bom para vocês, para a Suplenda e para o trabalho de vocês quatro, que todos podemos lucrar com isso. Bem-ajas, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, João Paulo, foi um prazer.